Beating. Se eu me lembro do caso Baby Dawson, senhora, eu não consigo não lembrar. A mãe, Crescentia, estava histérica. Nós a mantivemos naquela sala de entrevista por 5 horas, mas nunca recebemos uma única frase coerente dela. Não conseguimos descobrir por que ela fez isso. Drogas, depressão pós-parto, nenhuma resposta da pobre Crescentia, no entanto. Tudo que ela fez foi gritar essa palavra várias vezes. Beating. Aprendemos o significado da palavra com o marido. Alguma lenda do folclore europeu. Um beating é quando um recém-nascido é roubado por uma espécie subterrânea conhecida como underjordisk e substituído por uma desova profana quase idêntica. De acordo com o marido, Crescentia estava muito obcecada em proteger a filhinha, e ela costumava dizer a ele que eles a estavam observando. Naquela noite, ele voltou para casa, em ruínas completas, móveis em pedaços, janelas quebradas, a pobre Crescentia uma bagunça histérica, quebrando tudo o que ela conseguia pôr em suas mãos. E o bebê... O bebê estava morto, sufocado. Sufocado por um travesseiro, provavelmente. Não havia outros suspeitos, apenas Crescentia. Ela já estava doente, eu suspeito, muito antes daquela noite, mas ela nunca recebeu nenhuma ajuda. Levamos algumas semanas para fazê-la falar. Eu me lembro da história dela como se tivesse acontecido ontem. Suas palavras murmurantes, as lágrimas não paravam de escorrer por seu rosto pálido. Tudo limpo como o dia. Ela nos disse que colocou o bebê no berço. Eles tinham acabado de comprar uma nova câmera de babá. O marido queria que ela tivesse, já que ela não sairia da sala de outra maneira. E quando ela se sentou na sala para ajustá-la, ela viu uma pessoa entrando no berçário. Ela correu para o quarto, mas quando chegou, estava vazia. Apenas o berço e o bebê. Assustada além das palavras, ela levou o bebê e voltou para a sala para ligar para o marido. Inexplicavelmente, seus olhos foram atraídos para a câmera da babá mais uma vez. A pessoa ainda estava lá. E o bebê também. Ele estava segurando o recém-nascido agora, pronto para sair da sala com ele. Crescentia entrou em pânico, com o bebê ainda em seus braços. Em um estado maníaco de frenesi, ela correu de volta para o berçário. Mas eles se foram. Desapareceram. Ela sabia agora o que tinha acontecido. Eles a enganaram. O underjordisk a enganou para pegar o bebê errado. A enganou para pegar o beating, escapando então com o seu verdadeiro filho. Beating! Ela gritava. E então, ela o sufocou. Matou. Esmagou o crânio dele e quebrou a mandíbula. Beating. Resolvemos isso semanas depois. O que realmente aconteceu? A câmera da babá, o feed, estava atrasada. 5 ou 10 segundos de delay. Então, sabe, nunca houve nenhum underjordisk sem beating. Ela apenas se viu. Ela mesma, do berçário, 5 a 10 segundos no passado. Ela mesma saindo da sala com o bebê,
com 5 ou 10 segundos de atraso. Ela não acreditaria em nós. Ainda não. Porque ela ainda está murmurando essa palavra várias vezes. Beating. Não há punição no inferno. O diabo ama os pecadores. Ah, cara, eu simplesmente amo pecadores como você. Você vai amar esse lugar. Um homem exclamou quando eu me levantei, meio grog, e fiquei em pé. Quem é você? Eu exigi. Ora, eu sou Satanás, é claro. Ele respondeu com uma voz tingida de alegria maníaca. As feições do homem pareciam mudar continuamente. Olhos castanhos para cinza, lábios carnudos para finos. Você não tem perguntas? Eu tô no inferno? Era uma pergunta intuitiva. Mesmo que ele não tivesse um par de chifres, como comumente representado, eu sabia que ele era o próprio diabo. Claro que sim. Você pensou que um homem que matou sua esposa e sua filha realmente acabaria no céu? Meu coração estava pesado, mas eu esperava isso. Fechei os olhos e esperei o diabo declarar meu castigo eterno. O diabo riu. Um som como facas raspando uma na outra. Não se preocupa, bobinho. Não há punição aqui. Eu amo os pecadores demais por isso. Na verdade, aqui você pode se entregar aos pecados que cometeu. Vendo a minha confusão, ele estalou os dedos e nós fomos engolidos por uma nuvem de fumaça negra. A primeira coisa que notei foi o cheiro. O odor podre parecia atacar meus sentidos. Examinei a área enquanto beliscava o meu nariz. Um imenso lago cheio de líquido de aparência repugnante estava diante de mim, enquanto carcaças de gado estavam espalhadas no chão. Ouvi um barulho estridente, vômito subindo para minha garganta. Um homem mórbido e obeso estava se banqueteando nas carcaças. Essa é uma das minhas áreas favoritas. Pelo pecado da gula, você pode comer o quanto quiser. Outro estalo. Estávamos no que parecia ser uma selva espessa. Homens e mulheres deitavam-se, nus, da terra até os galhos, olhando vagamente para o nada. Nada muito pra ver aqui, honestamente. Apenas um monte de preguiçosos. A fumaça então nos levou a um mar de pessoas. As câmeras piscaram enquanto se empurravam, aparentemente desesperadas para chegar a um destino. O diabo apontou para algum lugar distante. Somente quando apertei os olhos, notei um homem sendo passado pela multidão, apenas para alguns perderem o equilíbrio e o derrubarem, recebendo muitos gritos de terror. Viu aquele cara? Uma cabeça cheia de orgulho e amor pela fama ele tinha. Então, eu dei a ele exatamente o que ele queria. Ele parou um momento antes de bater nos lábios e continuar. Acho que é hora de ver o que acontece com o pecado da ira, não é? Eu senti o meu estômago revirar. Meu coração se enchendo de pavor. Quando a fumaça desapareceu pela última vez, vi minha filha embalando o corpo sem vida da minha esposa, chorando impotente e olhando para mim com olhos suplicantes. Cara, esse lugar é ótimo. Você vai beber muito mais do que quando estava vivo. E vai até se enforcar de novo e de novo, sempre que o ciclo se repetir. Ontem à noite o papai foi bem legal. O meu pai não é um homem muito legal na maioria dos dias. Ele bebe muito, grita e bate muito. E acho que ele nunca sorri. A menos que seja pra zombar da mamãe ou de mim.
Ele gosta disso, tirar sarro de nós. Mas principalmente, ele está sempre com raiva. Muito zangado. A minha mãe me disse uma vez que ele realmente não queria ser assim. Que ele está apenas estressado com o trabalho e o dinheiro. E que ele realmente nos ama. Sabe, no fundo. Ele apenas tem dificuldade em mostrar isso, ela me disse. Eu acredito nela. As pessoas são diferentes. A minha professora, a senhora Salinger, sempre diz isso. Não significa que há algo errado com eles. Eles simplesmente não podem fazer nada a respeito. É como nasceram. Ela me pergunta muito sobre os machucados. A mamãe me disse para não contar. Então eu não contei. Só temos escadas muito íngremes e escorregadias. É tudo. Mas ontem à noite, o meu pai foi muito legal. Começou como toda noite. Eu estava tentando dormir, mas não consegui, porque meu pai estava gritando novamente. Eu não conseguia ouvir minha mãe, mas ela estava sempre quieta. Então, realmente, não pensei muito nisso. Ele estava mesmo muito bravo, porque ele começou a quebrar coisas também. Garrafas, móveis, eu acho. Muito barulho. Eu me escondia embaixo do travesseiro e tentei pensar em outras coisas, mas isso nunca funciona de verdade. Eu só sabia que quando ele ficava bravo o suficiente, ele não parava com a mamãe. Ele vinha até mim também. Me chamava de nomes e me batia se eu abrisse a boca ou chorasse. Mas não ontem à noite. Ele veio ao meu quarto enquanto eu ainda estava escondido, mas não estava com raiva. A sua voz soou estranha, tremendo e baixa. Eu sinto muito, ele murmurou. Eu realmente não quis assustar você. Eu não vou mais fazer isso. Eu prometo. Eu fiquei muito confusa, mas tive coragem de olhar para ele. Ele parecia tão triste. O rosto caído, como se realmente estivesse falando sério. Como se ele estivesse realmente arrependido. Olha, Tudo bem, pai, eu disse. Você é apenas diferente. É só isso. Ele assentiu devagar. Eu tenho que ir agora, ele disse. Mas você é uma garota muito especial, Emma. Lembre-se sempre disso. Ele deixou cair algo no chão quando saiu. Eu me senti meio feliz. Ele nunca disse nada assim, sabe? Eu dormi muito bem à noite, sem barulhos ou gritos. Mas acho que descobri por que ele foi tão legal comigo. Talvez, apenas talvez, ele estivesse tão bravo por tanto tempo que tudo se esgotou. Talvez seja como gasolina em um carro, ou como uma vela derretendo lentamente. Como se ele estivesse zangado para sempre e agora ele é legal. Eu não sei se isso é verdade, mas explicaria o que eu encontrei quando acordei. Deitado ali na minha porta, nojento e cheio de sangue, era o rosto zangado do papai. Oi, eu sou o Felipe e esses nomezinhos que você tá vendo passar aqui na tela são as pessoas que financiam esse canal. É a elas que você tem que agradecer. Se esse jovem escritor fez algum vídeo que foi importante pra você de alguma forma, considere verificar o link na descrição da nossa campanha de financiamento coletivo. A meta é conseguir apoio pra me dedicar integralmente ao canal.
Apoiando a partir de R$7, você tem acesso a todos aqueles vídeos que eu tive que tirar do ar e também a um servidor do Discord que serve de bunker aqui do canal. É lá onde a gente tá sempre trocando uma ideia e compartilhando experiências. Ah, e eu pretendo fazer uns vídeos mais pesados lá também, que o YouTube jamais me deixaria colocar aqui. Se as coisas estão difíceis por aí ou se não tem interesse em fazer parte disso, tudo bem também. O seu like e o seu compartilhamento também são uma boa moeda de troca e ajudam muito. Lembrando que minhas redes sociais e meus livros também estão na descrição. Confere lá.